Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje a gente fala do episódio 3 de Mandaloriano, que traz aí uma reviravolta, um ponto de vista diferente do que estamos acostumados a ver, desse maniqueísmo de Star Wars, que é o bem contra o mal, só que com as suas castas que já são solidificadas, cristalizadas, que criaram um cânone dentro dessa história. E aqui a gente tem como título O Convertido, um outro lado da história. Quando aquilo que representa atualmente a Aliança Rebelde, que seria a Nova República, trata os remanescentes do Império como pessoas que precisam ser convertidas, quase que lobotomizadas, se for colocar dessa forma. São pessoas que estão sendo mudadas com seus pontos de vista do que o Império impunha, a partir daí sendo realocadas e reestruturadas dentro de uma sociedade onde o pensamento é contra toda a doutrina que o Império pregava. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá um pulo nas nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes. E claro, deixe um like, comente, meu amigo, porque o Mandaloriano está indo embora. Nós estamos fazendo este vídeo agora no dia 17 de abril. Esse vídeo já tem semanas aí que foi estreado este terceiro episódio. Nós assistimos na data, só que não tivemos o tempo de entregar para vocês. E a gente vai fazer comentários deste episódio, fazendo aí conexões talvez até lá na frente com o que é possível de acontecer. Bom, esse episódio, ele de certa forma, ele é uma homenagem a George Lucas, porque ele tem um aspecto de uma das suas primeiras produções cinematográficas, que é conhecida como THX 1138, ou THX 1138. Bom, vocês já devem ter visto em algumas aberturas de cinema, aquela abertura do THX, do THX, que acabou sendo uma empresa que o George Lucas acabou criando para trabalhar efeitos sonoros e tudo mais dentro desta qualidade. O filme originalmente ele é de 1971, produzido aí, foi um roteiro de certa forma adaptado com base na história do labirinto eletrônico, que é o próprio THX. E a história conta que num futuro a humanidade ela vive abaixo da superfície da Terra, em uma sociedade onde os robôs são a força policial e as pessoas se divertem através da TV holográfica. Todas as pessoas elas tomam drogas diariamente, elas são dopadas diariamente para poder controlar suas emoções e manter a paz. Além disso, não tem sexo nessa sociedade, né? E é um lugar, assim, onde as pessoas são condicionadas. E o THX 1138 é um trabalhador que tem essa denominação, que resolve parar de tomar os remédios e ele se apaixona por uma outra pessoa conhecida como LUH 3417, que é a sua colega de quarto. E ali ela engravida dele, e dentro de uma sociedade como essa, que não pode ter sexo, vocês imaginam o que isso pode acontecer, né? Bom, e esse episódio do Mandaloriano tem essa qualidade, né? E aliás, quem volta ao cenário é o Dr. Pershing, que foi inclusive um dos comandados pelo Império, pelos remanescentes do Império, para fazer as experiências com clonagem com o pequeno Grogu. E isso acontece lá nos primeiros episódios. Aliás, o Pershing ele é antigo da série do Mandaloriano. Aliás, ele continua na segunda temporada, quando o Greef Karga vai até uma base do Império que ficou sobrando em Nevarro, e eles precisam desativar aquela base, e lá no meio dessa aventura eles acabam encontrando uns tubos de ensaio com experiências genéticas que eles estavam fazendo ali, com base em clonagem, muito provavelmente em cima da pesquisa que o Pershing trabalha. Bom, e essa história, galera, ela é, como eu disse para vocês, tem toda essa característica, e é bacana que quando o Pershing se apresenta no episódio, ele precisa, aliás, o local onde tudo isso acontece, eles estão lá em Coruscant, né? A cidade, inclusive, que tem o Templo Jedi, onde a Ordem 66 foi dada inicialmente, onde o Anakin Skywalker entrou no templo matando até as crianças e tudo mais. E ali, dentro desse cenário, que as coisas
acontecem, né? Junto com o Pershing, a gente tem a presença de outra oficial do Império que foi diretamente ligada a Moff Gideon. E a gente está falando da Elia Kane, que é interpretada pela Kathy O'Brien, que inclusive trabalhou aí em Homem-Formiga Quantumania, né? E ela é uma seguidora, aliás, no episódio não se dá a ideia de que ela continua sendo a seguidora de Moff Gideon, né? E o Dr. Pershing, ele é visto assim com muito respeito pela sociedade. É bacana que, apesar dele ser alguém que é classificado como na própria história do THX 1138, ele também, assim como a Elia Kane, tem chapas de reconhecimento com números, como foi no filme original de George Lucas. Então eles são conhecidos por esses números, né? Não pelos nomes. E eles se apresentam como tal. E é bacana que eles falam, é bacana que tem um momento da história que eles começam a discursar sobre o que eles têm saudade do Império. Muitos tentam negar a saudade que tem. A única coisa que o Pershing acaba dizendo, né? Que inclusive ele era o tipo do cara muito recluso, e para fazer amizades é uma pessoa muito difícil, e ele só consegue fazer porque é forçado, né? No momento que ele volta para os alojamentos onde todos esses remanescentes são realocados, ele encontra um grupo de pessoas, incluindo a Elia Kane, que está com um grupo ali de ex-combatentes do Império, e eles estão falando o que eles lembram, o que eles não gostam e o que eles gostariam de rever. E aí o Pershing fala que são os biscoitos de viagem, que são biscoitinhos que eles comiam como parte da ração que era entregue para as tripulações das naves durante as viagens intergalácticas, né? E você vê como essa sociedade é. Uma coisa que eu acho muito bacana nesse episódio é justamente esse jogo de controle mental. Tem uma hora que o Pershing ele tem que fazer uma entrevista diária com um androide, que fica perguntando o que ele sente pela Nova República, se ele está nervoso com a Nova República, e é um negócio assim repetitivo, diário, que fica entrando na sua mente, e eu não sei como ele em alguns momentos consegue manter a linha ali. O Pershing, ele deixa bem claro que ele está fora do Império, porém, ele insiste que a pesquisa de clonagem que ele fazia era algo muito importante e que não poderia parar. E quem compra essa ideia com ele é a Elia Kane, que, assim, gentilmente aparenta ser uma pessoa que tem interesse em ajudar o Pershing por pura e espontânea vontade, mas na verdade a gente sabe que ela teve contato com o Moff Gideon e a orelha da gente já coça só de existir esta possibilidade. E obviamente ela aprende a lidar com tudo aquilo, é uma oficial muito esperta, tenta conquistar o Pershing, ele cai na lábia dela e tudo mais, e ela diz a ele que tem como ajudá-lo, e é só ele dizer o que ele precisava. E ele disse que ele precisava de uma unidade de... é como se fosse um aparato médico que seria o necessário para ele poder, um laboratório móvel seria o necessário para ele poder ter os recursos e continuar com a pesquisa dele. E é bacana como essa história segue, porque o ambiente de Coruscant lembra bastante o ambiente de Blade Runner. Tem uma atmosfera meio Blade Runner, acho muito bacana aquilo lá, e eles colocam isso na história. E é muito bacana como eles conduzem isso. São raças diferentes, é um planeta assim que a couraça dele é a cidade. Existe sim uma natureza por baixo, mas Coruscant foi dominado totalmente pela evolução da cidade. Tanto que tem uma cena que eles estão num local que é o topo de um monte, que é conhecido como um monte onde você consegue enxergar Coruscant completamente. E ela tira um sarro do Pershing fazendo ele tocar no topo, e ele não pode, porque existe todo um afastamento ali, como a gente tem nos museus de arte, que você não pode tocar nas obras de arte. Muito bacana como ela faz essa brincadeira para mostrar a boa intenção que ela tem. Mas na verdade a Elia Kane esconde um lado sombrio, e ela conduz o Pershing justamente às docas dos locais onde as coisas do Império são jogadas, inclusive as naves imperiais. E entre elas estão lá os cruzadores clássicos que a gente viu nas histórias de Star Wars, lá em Uma Nova Esperança, aquele triangular e tudo mais. Muito bacana, tá tudo lá. E dentro desses cruzadores tem o tal do espaço onde ele pode conseguir esse recurso. E ela leva o Pershing até lá. E é bacana que você é remetido diretamente ao conceito do que foi as guerras clônicas, né? Com base nessa pesquisa, ele tenta emular
todas as pesquisas e as experiências que os Kaminoanos faziam, né? Na época que, inclusive, que o próprio Jango Fett era vivo. Mas ele tem outra intenção, ele tem uma intenção boa com o trabalho de clonagem, apesar de ter trabalhado pro lado negro da força, por assim dizer. E é bacana como que tudo isso vai. Só que assim, ele tem esses empecilhos agora porque ele vive em uma sociedade onde regra tudo que ele faz. Ele tem um trabalho burocrático difícil. Ele tem pessoas vigiando o dia a dia dele. A única pessoa que dá espaço para ele ser quem ele é, a Elia Kane, que inclusive entrega para ele uma caixa com biscoitos de viagem, mostrando a boa intenção que ela tem. E ela consegue levá-lo até essas docas e lá ele consegue o recurso. Só que como eu disse para vocês, Elia Kane tem um lado sombrio e ela só fez isso justamente para entregar o Pershing para Nova República e ele ser levado para ser lobotomizado depois que ele conseguiu este recurso. Ela só queria uma confiança a mais da Nova República e conseguir espaço para poder acessar outras castas que ela poderia, inclusive, conseguir recursos e oferecer mais facilidades para aquele que gerencia o seu lado espião. E a gente está falando de Moff Gideon. E ela vai justamente apagar a memória do pobre Dr. Pershing, colocando ele numa sessão lobotômica, onde os médicos que estão ali fazem apenas uma, como eles mesmos disseram, uma frequência modulada, uma coisa mais suave na cabeça dele, para que ele perdesse todos aqueles pensamentos e finalmente se entregasse à Nova República. Mas no momento em que ela sai sob a confiança do operador da mesa, ela acaba aumentando a frequência e dilacerando a memória do pobre Dr. Pershing. E ali fica a mensagem de quem ela realmente é e o que ela pode fazer a partir daí. Esse episódio, inclusive, tem um começo, inclusive, com os Mandalorianos, envolvendo aí a Bo-Katan Kryze e o próprio Din Djarin, né? Só que, na verdade, essa questão da conversão, ela é diretamente ligada a todos esses personagens, porque o Din Djarin recentemente passou por um processo de conversão também, de Mandaloriano como um dos filhos do olho, para um Mandaloriano sem lei depois que ele tirou o capacete. Só voltou a ser quem ele é depois que ele se banhou nas águas vivas de Mandalor, sob os olhos, inclusive, da Bo-Katan Kryze, que também mergulhou nas águas vivas de Mandalor. E é legal que é nesse episódio, inclusive, que ela diz para Armeira que o que aconteceria com ela se ela visse o mitossauro. O que aconteceria? Seria o auge, disse a própria Armeira, o que seria, né? E é bacana porque fica aquele ar de que há uma construção de um protagonismo maior de Bo-Katan Kryze para ser a futura grande Mandalor, caso ela encontre mais uma vez um mitossauro e assim o conquiste, ou como fez no passado o ancestral maior de todos os Mandalorianos, Tarre Vizsla, que inclusive foi quem forjou o único e poderoso sabre negro, representante da arma maior do líder mandaloriano. Bom, meus amigos, era sobre isso que eu queria falar com vocês nesse terceiro episódio, um episódio aí cheio de reviravoltas, trazendo aí detalhes de uma trama sombria que culmina lá com o Moff Gideon, e muito provavelmente isso vai ter um peso grande lá na frente. Mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam deste terceiro episódio? Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Como deve ser.